Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já peço, se você não é inscrito, clica no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento. Compartilhe no Zap com a pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livros, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Hoje vamos de Tibia Final, a concretização de tudo aquilo que eu li nesse mês de novembro. Pensei que eu iria ler mais coisas, mas a bem da verdade é que foram leituras mais demoradas e que fomentavam realmente maior reflexão. Pensei em incluir outras coisas, mas como dezembro já está à portas, disse não, vai ser só isso mesmo, e se eu quiser incluir algo mais eu deixo para o último mês do ano. Apesar de que eu acho que dificilmente, né, porque eu não acredito naquela coisa de no último mês do ano a gente querer recuperar o ano inteiro, mas eu acho que foi um salto positivo. Os livros lidos foram esses aqui. Teve assistido também, eu vou rapidamente compartilhar um pouco com vocês sobre cada leitura. A primeira leitura que eu fiz foi essa aqui, Cachorro Velho, da Cardenas. Inclusive ela está essa semana aqui em Pernambuco, na Friporto. E eu acho bem interessante. Pena que não dá para eu ir porque é bem distante de onde eu moro, mas eu gosto dessas possibilidades no meu estado de ter várias feirinhas. Eu penso num futuro, quem sabe 2023 eu participe pelo menos da Feira de Livro de Pernambuco, se houver, para realmente ver o que tem de novidade, tentar comprar algum livro no desconto, né? Aquele processo de pandemia já passou e a gente tem que se permitir essas possibilidades. Esse livro eu ganhei da Edviges. Edviges é a tia de Davi, do canal Davi Idiomas. Ela tem um Instagram literário, ela gosta muito de fazer resenhas literárias. Os canais que eu citar, vou deixar o link da Edviges, do Scooby dela. E os canais que eu citar, vou procurar tentar deixar o link, tá bom? Para que vocês confiram. Aqui conta a história de Cachorro Velho. É uma ficção cubana e conta a história desse homem escravo que já está velho, bem idoso, e aqui o livro vai passar pelas lembranças das vivências da juventude de Cachorro Velho. Ele já está realmente no final da vida e ele tem alguns questionamentos sobre o que ele viveu, sobre o que ele não viveu, sobre a sua tomada de liberdade, as coisas que ele teve que vivenciar e submeter dentro da senzala. E a história, ela tem a história de Cachorro Velho, apesar de um certo conformismo da sua situação, tem uma mudança. Ele, nessa fazenda que ele é escravo, ele é porteiro, e lá, num dado momento, surge uma menina fugida de outra fazenda, a Aisha, e aí ela fica ali escondida. E Cachorro Velho fica naquela incógnita e naquele questionamento se ele vai esconder aquela menina e se vai fugir com ela, junto com outros escravos, para buscar uma liberdade, ou se ele vai denunciá-la. É um livro tocante, só senti por ser curtinho, mas maravilhoso. A autora, ela é descendente de pretos escravos. E acho que é uma história que tem, apesar de pontos sensíveis, muito tocante, de uma forma leve, eu gostei muito. É um livro que super vale a pena a gente conhecer, até para a gente entender um pouco sobre outras questões pretas de outras nacionalidades. Aí outro livro que eu li foi O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Esse livro eu ganhei da Camila, presente de aniversário. E aqui conta a história de Pedro, que é um jovem que ele vai contando sua história a partir de um dado, de um fato, que é a morte do seu pai. E ali ele mostra as vivências do pai, as suas próprias vivências. E o Jefferson Tenório, ele aborda nessas narrativas, no desenrolar da história de Pedro, do pai do Pedro,
mostra fatos que mostram o quanto o racismo no Brasil e no mundo, por que não assim dizê-lo, é estrutural. Super recomendo. E uma ficção nacional, uma ficção bem atual, bem contemporânea, super recomendo. Quando eu escutava resenhas sobre esse livro, eu achava que quando eu lesse eu ia me chocar muito por achar narrativas muito duras. A narrativa dura mas eu acho que Jefferson Tenório ele consegue trazer ainda uma leveza escrita. Eu sinto que a escrita da Alice Walker foi mais pesada para mim, a da Cidinha da Silva foi mais pesada para mim, e eu achei muito tá ok a narrativa de Jefferson Tenório. A bem da verdade é que eu acho que ser preto no Brasil e no mundo, se você tiver uma mentalidade consciente, faz com que você... não é que a gente naturalize o preconceito e o racismo, mas faz com que esse tipo de narrativa esteja muito próximo a nós. Então não choca tanto. Super recomendo. E aí, esses livros eu tinha guardado para ler nesse mês de novembro, por causa do mês da consciência negra, que eu costumo chamar de consciência preta. Eu leio literatura preta, bem como pauta sobre a mulher o ano inteiro, mas que não, novembro é um mês especial, e aí eu queria fazer essas leituras nesse mês, até para trazer um conteúdo. Eu vou deixar linkado o vídeo que fala sobre o Dia da Consciência Negra, que eu falo sobre alguns livros. Não está muito extenso não, está bem gostosinho. E eu queria fazer essas leituras inéditas, porque eu acho importante a gente também mostrar leituras novas. E aí eu incluí esse livro maravilhoso, Racismo Estrutural, que eu não li no ano passado, porque não deu, mas incluí nesse ano. E aqui o Silvio Almeida, ele tem canal, ele é um jurista, é um homem bem culto. E aqui ele fala realmente sobre hoje o que muita gente procura entender e falar e discutir, que é o racismo estrutural que está aí na nossa sociedade. O Silvio aqui ele fala sobre a abordagem do racismo individual, o racismo dentro do aspecto de instituição e o racismo estrutural, que são abordagens diferentes do racismo. É bem interessante porque esse livro ele também fala um pouco sobre essa questão do racismo inverso, quando algumas pessoas brancas elas dizem que elas também sofreram racismo. E aí, algumas pessoas aí na mídia já tentaram colocar essa colocação de racismo inverso. E aqui o Silvio de Almeida ele fala porque esse racismo inverso é impossível de acontecer. E aqui, de uma forma simples, né, eu vou colocar da seguinte maneira. O racismo, ele existe porque você tenta denigrir ou diminuir a qualidade do homem e da mulher preto por causa de uma questão racial. E isso é impossível acontecer dentro de uma figura de uma pessoa caucasiana. Por quê? Porque, por exemplo, enquanto no estereotipo de beleza, o negro ele não consegue muitas vezes, o preto não consegue muitas vezes entrar no mercado de trabalho porque se pede um requisito de boa aparência que não é acreditado a ele, isso não vai ser acreditado a uma pessoa branca, uma não boa aparência. Então, em suma, é mais ou menos isso. É um livro de não ficção, eu super recomendo. Inclusive, quem tiver condições de ler mais não ficção, que leiam, porque eu acho que é realmente o que faz a gente ter um ser crítico maior, entender algumas questões que a literatura em si, por mais que aborde, não vai abordar com o mesmo viés, com a mesma profundidade, com o mesmo esclarecimento. Inclusive, nesse mês, a Carol Witt fez algumas pautas pretas no canal dela. Ela fez um vídeo bem interessante, falando sobre alguns booktubes pretos, recomendando. Eu vou tentar deixar também linkado o canal da Carol Witt, que é Sou Livro. E é interessante isso, né? E eu gostei muito porque depois ela fez um vídeo sobre sugestão de leituras de autores pretos. E ela tanto trouxe livros que falam sobre a questão do racismo, como um livro que, por exemplo, para mim não é gostoso, porque eu não gosto de livro romântico, mas que traz o romantismo, um romance, por exemplo, com protagonistas pretos. E eu acho que nós da comunidade, nós sentimos falta disso. Porque apesar de falarmos sobre nossas demandas em termos de raça,
queremos também nos ver de outras maneiras, de uma forma leve, de uma forma alegre, de uma forma comum. Silvia, que ele também aborda a questão um pouco sobre a questão do racismo recreativo, né? E eu acho bem instigante esse tema. Muita gente não entende, muita gente às vezes até naturaliza as piadas com figuras pretas, mas é algo bem complexo, né? O estereotipo que está aí na sociedade do homem e da mulher preta, né? Eu lembrando, quando eu estava pensando sobre essa minha TBA, do que eu iria falar, eu lembrei nada contra diretamente a figura da pessoa, Xuxa, a personalidade. Mas assim, eu lembro que há um tempo passado, quando o Xuxa ainda tinha um canal, mas não era mais aquele canal tão infantil, era um viés mais juvenil, todas as paquitas são o estereotipo dela, brancas, louras, de preferência, se possível, de olhos azuis. Aí eu lembro que ela colocou os paquitos também, tinha um menino preto. Aí depois colocou as metralhas, que são gêmeas, eram gêmeas. E as meninas metralha, apesar de o metralha ser considerado um criminoso, com as meninas metralha tinha um viés muito de brincadeira, de humor, de palhaçada. E ela colocou na época, mais ou menos nesse período, uma mulata, né? E aí, só que aquela menina era o rebolado. E eu acho engraçado, porque parece que na mídia, ou o preto ele vai cumprir uma cota mínima, ou ele vai ser, ou a mulher preta ela vai ser o objeto super sensual. E eu acho que a gente tem que questionar isso, porque são estereotipos que foram criados e continuam sendo perpetuados na mídia, e a gente tem que questionar isso, como tantas outras condutas, né? Eu às vezes assisto a outras coisas sem ser canal BookTube, aí eu detesto isso, quando eu faço um comentário para o BookTube e alguém vem replicar. E eu fiz um comentário no vídeo aí que não era sobre Michael Jackson, mas era uma entrevista de um podcast e surgiu o nome dele no assunto. E a pessoa que estava sendo entrevistada fez um tal ok, também não tenho nada contra Michael Jackson, tá? Mas fez um tal ok para ele. E aí eu questionei se era normal crianças compartilharem camas com adultos. E aí eu me pergunto se tu, pai, que tem um menino de 7 8 10 anos, tu acharia normal se o teu vizinho dissesse, não, eu sou fã de criança e vou te chamar teu menino para dormir na mesma cama que eu. Então eu me questiono por que as pessoas, elas, isso lato senso, não é só uma questão do racismo, do ser preto, mas se elas acham tá ok isso como artista, como Michael Jackson, e é uma personalidade, não, ele só gostava de crianças, ele era amigo das crianças, mas se você acharia no teu dia a dia, na tua relação com família, com teu filho, isso normal? E eu jogo mesmo essa pergunta porque eu acho que a gente tem que discutir algumas coisas de forma séria, de forma realmente para instigar, para incomodar, porque senão a gente vai achar natural aquilo que é com o artista e antinatural com o que acontece conosco, quando na verdade algumas condutas são antinaturais. Eu entendo também que muita gente não gosta de ler esse tipo de literatura porque há um certo desconforto, porque não gosta de temática triste. Mas eu também entendo, respeito, mas eu também quero soltar uma pergunta de maneira geral, para quem é preto ou não. O Brasil ele tem mais de 60% de sua população compostos de pretos e mestiços. É o país que maior abriga africanos, descendentes de africanos fora do continente africano. Por que marcas e a mídia ainda não conseguem enxergar o preto como ele realmente é, como alguém predominante dentro da sociedade brasileira? Porque ainda temos que lutar por cotas, por espaço e temos a representação mínima diante dessa mídia, né? Então a pergunta que eu jogo para que a gente pense um pouco sobre isso, tá bom? E aí, terminando essa pauta preta, eu fiz essa LC com uma LC com a Edviges.
Minha Vida de Menina é um pseudônimo da Helena Morley. É um livro diário do século XIX e aqui conta a história de uma menina maravilhosa. É um Brasil rural, agrário, aqui em Minas, em Diamantina, eu acredito. E é muito interessante porque ela escreveu esse livro durante mais ou menos o diário durante 3 anos. E aqui conta muita coisa de época, muita coisa que foram da época das nossas avós e bisavós. E é uma menina bem espertinha, bem engraçada, sabe? Bem destemperada, que não se prendia muito dentro de casa. E ela conta coisas que remetem um pouco à minha infância, que remetem a época que não existe mais. É uma história maravilhosa. Eu ainda vou fazer discussão com a Edvige sobre esse livro. Tem muitos pontos interessantes aqui, bem como esses livros, como Racismo Estrutural, que eu até marquei pontos para ler, mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou deixar de fazer essas citações. Mas assim, super interessante. E ela fala também da questão da escola. Assim, super fofo, sabe? É um livro que eu super recomendo, não só porque eu gosto da temática de diário, mas é porque o diário, ele, apesar de ser uma narrativa individual, ela traz muitos pontos da vida em sociedade, assim, né? Eu acho que é um diário maravilhoso e o que a gente não teve, né? Porque o Brasil, ele teve, dentro desse período e durante vários séculos, mulheres expressivas, mas que infelizmente não tinham essa facilidade como a mulher europeia teve de escrever. Porque a bem da verdade é que a mulher brasileira, ela foi durante muitas décadas analfabeta, né? Então a gente ficou muito com a tradição oral, mas a escrita não, em relação a histórias de diários, né? Então assim, foi barato. Isso aqui é uma versão de bolso, companhia de bolso e maravilhoso. E aí, para finalizar, eu li esse aqui, Os Sonhadores. É uma edição da Tag lindíssima. Eu comprei na lojinha da Carol, um desapego que ela fez. E aqui conta a história numa cidade em que as pessoas, de uma hora para outra, elas começam a dormir. E eu gostei muito da narrativa porque não traz um protagonista apenas. Ele traz vários personagens, como um casal que tem um bebê. E aí eles tentam se manter acordados. E é um grande mistério porque as pessoas de repente dormem e ficam sonhando e não conseguem acordar. E a situação vai se agravando porque de algumas meninas que começam a adormecer no vestuário da escola, vão dormindo mais pessoas, então um grupo de 12 que vai para 20, 50, 200, 400, e aí praticamente aquela cidade ela é cercada, e aí vêm as forças para fazer um cerco naquela cidade, e alguém lembra que nos Estados Unidos, na década de 30, houve uma cidade, um surto de tifo, e que a cidade ela também sofreu esse cerco e foi bombardeada, né? Então aquela população ela foi massacrada, e aí as pessoas ficam com esse medo. E alguns querem entrar, outros querem sair, mas o cerco existe. Tem também um casal de adolescentes, tem 2 meninas que são órfãos de mãe, mas o pai é vivo e o pai também adormece, elas tentam sobreviver. E a grande questão é como é que as pessoas começam a dormir, como se dá esse contágio. É uma história, uma narrativa que foi muito pertinente para o período da pandemia, né? Esse livro, mas que nos traz também até o dia de hoje. Quem viveu a pandemia do Covid sabe, eu acho que qualquer ficção sobre tragédia, sobre isolamento, né, sobre quarentena, hoje nós temos um olhar diferenciado porque a gente nós vivemos aquilo só da ficção, temos vivido só o que era ficção e de relatos dos avós de que viveram, mas a gente não tinha vivido isso. E é interessante porque essa questão da quarentena era muita coisa de região.
E com a que a gente vivenciou do Covid, foi uma coisa mundial, né? Então, assim, é bem interessante, foi gostosa essa narrativa e super recomendo. Eu acho que foram leituras bem expressivas. Eu fiz também alguns assistidos. Aí eu queria deixar só a dica. Eu vi essas duas adaptações da Netflix no streaming, mas eu acredito que se vocês procurarem também no YouTube, não é possível achar na plataforma. E no mês passado, eu assisti a minissérie Nevoeiro, que é uma adaptação de um conto do livro Tripulação de Ossos de King, por mesmo título, Nevoeiro. Aí a Edvige me recomendou assistir o filme O Nevoeiro, que foi do ano 2008. E aí eu pensando sobre a série, sobre o filme, eu gostei de ambos. Pensei até que a série tem mais a ver com o que a gente vive, poderia viver. O filme tem mais um viés de invasão marciana e eu acho que se adequa, acredito que se adequa muito mais ao conto, mas o final do filme tem assim um plot muito bom, sabe? Super recomendo. Tanto a série como esse filme, O Nevoeiro, de 2008. E assisti um filme que eu tenho muita vontade de rever, que é Hannibal, que foi um filme já antigo, eu vi mais jovem, e aí deu vontade, procurei, achei no streaming também, na Netflix, foi uma adaptação 2001, e assim, bem gostosinha, né? Lembrei de Rei Leota, né, que partiu, acho, no ano 2022, e é isso, tá bom? Quem quiser comentar sobre algum desses livros, o que vocês leram, se vocês leram nessa temática da comunidade preta, se vocês não leram, quem quiser compartilhar comigo suas leituras ou assistidas, fique à vontade, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!